Para uma melhor experiência, recomendamos que ouça de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, É a interferência de ontem e ontem e amanhã. amanhã. o sinal está captando. O silêncio ruidoso dessa frequência sempre há alguém escutando. sempre alguém escutando. Aqui, No sinal boreal. Confundir notícias com sinopses de filme se tornou algo diário. Cartazes da cidade indicam a procura pela jovem chamada Paula. Ela foi vista pela última vez próxima ao campus da universidade. Estudantes dizem que ela sempre vestia um casaco vermelho e era comum a garota ir para a floresta. Era só mais uma festa. Mais uma bebida e Paula poderia ir embora. Ninguém sabia de sua existência. Nem seu casaco vermelho chamava mais atenção. Mas queria manter assim. Já estava dando tudo errado mesmo. Ela olha em volta, ninguém estava próximo. Apenas avistava um caminho escuro e uma sombra que não era dela na árvore ao seu lado. Esse livro, ele pode me matar. Não posso entender essa garota. Talvez desaparecer foi o único jeito de notarem ela. É difícil falar sobre o filme Shirley, onde não sabemos os limites entre o real e o imaginário no filme e na mente da personagem escritora. Pois quando você registra, não importa se é realidade ou ficção, nossa mente vai criar cada frase escrita, imaginar cada cena ou até reinterpretar as nossas memórias, misturando tudo sem nem avisar. E talvez seja por isso que nem nas minhas memórias eu confio mais. Então, para não esquecer, eu registro. Não me lembro de muita coisa de quando era pequena, mas eu me lembro do isolamento nas salas, do silêncio e daquele medo. O medo de ser esquecida. Eles a apedrejam, Fred. Está lendo uma das histórias de Shirley? A cidade toda. Até o próprio filho dela. Todos a apedrejam. É assustador? É incrível. O fascínio da jovem protagonista Rose era uma rara reação a ler os contos de Shirley. O comum era as pessoas se esquivarem da escritora por medo de se infectar com seus pensamentos sombrios. Porém, Rose queria ser infectada. E ela poderia se aproximar ainda mais da escritora quando soube de que seu marido trabalharia com o marido de Shirley. Por isso que o acordo entre os homens se tornou uma união entre as esposas. Ao entrar na casa de Shirley, Rose sentia que queria entender o que passava na mente daquela escritora. Principalmente do porquê Shirley ver nela Paula, a garota desaparecida da cidade. Talvez seja porque Rose, com o sonho de finalmente poder estudar na cidade nova, é impedida por causa de sua gravidez. Talvez seja porque a obsessão de Rose por Shirley tem infectado sua escrita. Talvez o desejo de descobrir o que acontece com Paula infectou Shirley com o desejo de registrar para todas não serem esquecidas. Apesar disso, ambas não tinham medo da solidão. Existia até um alívio em saber que talvez teriam seus rostos estampados nos cartazes de desaparecidas, como os cartazes de Paula. Pois o destino de Paula, naquele abismo ao fim da floresta, era mais tentador.
Eu acordo antes do sol porque parece que não tem ninguém em casa. Parece que ontem nem passou e amanhã nem vai chegar. É aquele momento perfeito que ninguém atrapalha minhas ficções, que são melhores do que as paredes brancas sem quadros de casa, onde é sempre uma mancha. Alguns fungos que formam um desenho, uma rachadura que pode contar uma história, ou vir apenas um repouso ao olhar cansado de quem não aguenta mais a luz. Se pudéssemos ver os pesadelos de Shirley, provavelmente estariam representados nas paredes de sua própria casa. Depois da chegada de Rose, ela sabia que mais rachaduras se formariam, e as paredes se moveriam até a sufocarem, como a câmera desse filme que adora nos deixar encurralados entre o real e o imaginário. Talvez até Shirley cogitaria sair de casa para entender Paula, mesmo que isso lhe cause mais angústias que seus próprios pesadelos. Era só mais uma bebida em meio à floresta, que agora estava vazia. Na ponta do abismo, o frio passava pelo seu corpo. Nada a cobriu. Apenas seu tênis velho, o seu casaco vermelho e uma cólica horrível. Ela não tinha mais para onde ir. Ninguém sabia para onde ela foi. Nenhuma ficção poderia salvá-la da realidade, e apenas seu nome foi registrado. Quando eu era pequena, eu achava que ia acordar. Eu achava que minhas memórias eram sonhos que eu nunca esqueci, e o presente era apenas mais um desses sonhos. Porém, eu ainda me lembro daquele lugar cheio, do frio na barriga na apresentação de teatro, onde a luz estava tão forte que eu não enxergava ninguém na plateia. Eu era uma das protagonistas e eu não sabia o porquê. Nos bastidores, o choro quase veio. Era aquele medo de ser reconhecida. Eu não entendia. Quem sou eu para ser protagonista? Eu não queria falar, mas em uma das falas eu deveria gritar. Grite! Se você não quisesse ter se apresentado, era só ter falado. Não precisava deixar a gente na mão. Eu larguei todo mundo naquele dia. Eu tinha que gritar como a protagonista que eu deveria ser. Imagina que alguém te assustou. O que você faz? Eu fico quieta. E aquelas que não gritam, não são lembradas. Rose queria ser infectada pela mente de alguém que se nega a viver nesse mundo e cria histórias que a fazem se sentir horrível apenas com palavras escritas em uma folha. Ela queria o gosto amargo na boca como de um cogumelo envenenado. Queria consumir tanto até o ponto de desaparecer da realidade. Até o ponto de questionar se aquele abismo é a única forma de ser completamente envenenada por coisas que nunca lhe ocorreram. Ela queria ser mais uma assombração. Um cartaz pendurado na trilha da floresta, uma garota desaparecida encontrada em um abismo, ela queria se tornar um registro. Pois só assim, ela conseguiria se tornar um. E talvez eu queira isso também. Me sentir horrível com filmes que me abraçam tão forte até o último suspiro. Como esse que me carrega pelas incertezas da realidade e pela tensão entre criador e criatura. Rose e Shirley se encontram pelos abismos. Pelo desejo de uma loucura e uma vida simples, e o desejo da simplicidade e uma mente atormentada por pesadelos. E é aí que ambas se infectam. E o meu desejo de ser infectada percorre as rachaduras na parede de casa. Mas em algum momento elas pararam de contar histórias. Eu não sabia que existia limites na imaginação. Então não sei quanto tempo eu vou ficar aqui.
Mas pelo menos eu posso registrar o meu silêncio. Por que garotas desaparecem e são encontradas em abismos? Paula foi tomada pelo desejo de contar à amiga todo o pensamento que já teve. E quando tivesse feito isso, a própria Paula deixaria de existir. Porque não haveria mais pensamentos, sem mais palavras. Então, ela estaria livre para fazer o que tivesse vontade. Porque ela não estaria mais lá. Ninguém se lembraria delas, se nenhuma tivesse registrado a história da outra. Se a diretora não criasse Rose, se Rose não se identificasse com as palavras de Shirley, se Shirley não falasse sobre Paula, nenhuma seria lembrada. E talvez até eu poderia desaparecer se não gravasse isso. Essas não são minhas últimas palavras. Mas eu não vou querer ouvir isso de novo. Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro, narração e edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral de Daiane Trevisan. Esse episódio contou com as vozes de Vitor Meirelles, Daiane Trevisan, Jéssica Nasli, André Di Giacomo e Bruna Brasil. E trechos do filme Shirley, dirigido por Josefine Decker. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação ou comentário no aplicativo que você usa para ouvir e recomende para seus amigos. Tudo isso ajuda a fortalecer o nosso sinal. E para não perder nada, siga a gente nas redes sociais no @sinalboreal. Até o próximo contato.